Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui falando para vocês aqui do CEAP e antes de qualquer coisa eu quero muito agradecer ao professor Bruno Olivato e à professora Laila Sampaia que nos convidaram para dar uma contribuição aqui nesse curso de formação para vocês. O tema proposto foi cultura visual, estética e percepção e fotografia. Quais os limites, quais as fronteiras e que entrecruzamento é possível fazer entre esses três conceitos. O primeiro deles, eu vou começar pela estética. Estética é um conceito que vem da Grécia Antiga e que significa ou está associado à noção do que é belo, pela simetria da percepção sobre o que é belo. A estética define justamente as formas de percepção sobre o mundo no que diz respeito ao equilíbrio que essas formas têm na produção de uma ideia de beleza. Então, isso está associado justamente a outros fatores que são princípios de uma filosofia grega que corroboram com a ideia de equilíbrio social, o equilíbrio das relações sociais e políticas, né? A estética como a definição do belo ou a percepção sobre a forma do belo está associado também a uma noção da bondade e uma noção do que é justo. Bondade, beleza e justiça são três noções que se complementam na percepção da filosofia grega antiga para dar uma ideia de equilíbrio da vida social. Porém, a estética ela tem uma linguagem muito própria e está dentro de um campo filosófico muito particular, embora seja vista de forma integrada com esses outros elementos. Mas no nosso mundo ocidental, na nossa modernidade, nesse mundo contemporâneo, a estética ganhou uma outra versão. A estética passou a ser justamente a definição de uma percepção sobre o real a partir das formas que esse real nos apresenta, e não necessariamente a única definição em relação ao belo. A ideia da percepção está ligado fundamentalmente, no caso a percepção estética, está ligado fundamentalmente ao que vemos e ao que ouvimos. Então, a audição e a visão são dois elementos que instrumentalizam essa noção da estética. O que vemos, identificamos formas, identificamos conteúdo, identificamos elementos que equilibram essas formas, e o que ouvimos, identificamos um equilíbrio a partir das formas que ritmizam a nossa audição. A relação que nós vamos fazer aqui entre a estética e a cultura visual, passando pela fotografia, tem muito mais a ver com a noção de mudança de percepção da cultura visual que a estética sofre de acordo com a hipervisualização das coisas. Traduzindo de forma mais simples, se estética é percepção, e se a sociedade pós-moderna, fundada numa sociedade em rede, uma sociedade da informação, ela produz uma velocidade de informação muito grande, a percepção sobre essas informações ela tende a mudar. Nesse caso, a percepção da estética na cultura visual da sociedade contemporânea, ela muda de acordo com a interação que os indivíduos e os sujeitos têm pelas suas consciências em relação às novas formas desse real e às novas formas do belo que define esse real. Eu vou dar um exemplo. O conceito de virtualidade, o conceito do que é virtual. Existe nessa discussão contemporânea uma noção de que há uma realidade virtual. E essa realidade virtual está associada basicamente a um mundo que é imaterial, um mundo que nós não tangenciamos porque ele não é materialmente tocável, mas ela é um mundo que vive numa esfera pública eletrônica, onde a nossa relação com ela se dá através dos canais de informação, das mídias sociais, da internet de uma maneira geral. A nossa percepção sobre essas informações está associado à velocidade com qual essas informações são processadas, são consumidas e são produzidas para que a gente identifique novas relações de realidade com essas informações. E a gente pode identificar justamente que o outro conceito, que é o de cultura visual, também atende a esse novo padrão. Cultura visual é basicamente produção, circulação e consumo de mensagens visuais, de artefatos visuais, que são processados na sociedade em rede e que, com a interação com esses novos canais de visualidade,
os indivíduos têm a capacidade de decodificá-los ou de consumi-los, identificando seus códigos. Porém, existe um hiato, um gap, uma distância clara entre o que a cultura visual promove e as nossas percepções. O hiato é basicamente identificado pela incapacidade que os indivíduos têm na sociedade em rede de consumir, decodificar e processar de forma mais consciente esse conjunto de imagens, esse volume de imagens que é muito grande. Então, nesse sentido, a relação entre estética e cultura visual é mantida justamente por uma distância entre o que se produz imageticamente e o que se consome imageticamente. Identificando que o consumo da imagem não está associado à sua compreensão. Uma outra questão que está associada a isso é o seguinte: qual o papel da fotografia nesse processo? Bom, fotografia é um artefato visual criado por um processo de imagem técnica, feito através de uma máquina que captura imagens, seja em película, filme, ou seja, com a fotografia e o cinema analógico, ou a fotografia digital ou cinema digital. A fotografia é justamente um artefato visual que captura imagens diante das lentes por uma intencionalidade do fotógrafo. Então, a relação que existe entre a estética e a fotografia e a cultura visual cria um elo de ligação entre a intencionalidade das imagens produzidas, basicamente imagens fotográficas ou videográficas, e a percepção estética de criar e de reproduzir essas imagens para que elas promovam um pronunciamento visual. Traduzindo de forma mais simples, dizemos o seguinte, que o papel da fotografia na cultura visual é promover um pronunciamento visual como uma linguagem técnica específica, uma linguagem imagética que é esteticamente elaborada, para que ela circule na cultura visual de forma compreensível. A questão é que a velocidade das imagens fotográficas na cultura visual é tão grande que impede a capacidade de compreensão, de discernimento ou de esclarecimento sobre essas imagens nessas relações que temos em rede. Então, nós produzimos e consumimos muito mais imagens do que conseguimos compreendê-la. Então, é nesse sentido que a relação entre estética como percepção do belo ou das formas que levam ao belo, cultura visual como sendo um fenômeno que processa, que produz, que circula e que faz consumir imagens na sociedade em rede, e a fotografia tem uma relação muito próxima, porque tanto a cultura visual encampa novas estéticas e formas fotográficas, como a fotografia se alimenta da percepção para sua criação e compreensão, e ao mesmo tempo para produzir a cultura visual. Então, existe uma relação muito clara entre esses três fatores para se constituir numa relação de produção do que eu chamo aqui de hipervisualidade. Bom, a hipervisualidade é justamente essa aceleração da percepção que temos em relação à cultura visual. E aí, nesse caso, cabe nos perguntar qual o papel ou qual o poder que a educação tem para ajudar a compreensão desse processo. Eu acho que hoje a cultura visual ela tem uma função muito, muito importante na educação, porque ela termina por abrir novos caminhos de percepção, através de novas percepções estéticas, para que a apreensão do conhecimento e a produção de novos saberes possa estar associado a uma linguagem que é esteticamente produzida através de imagens e que produz sentido e que demanda uma nova gramática das visualidades. Então, a relação que existe entre educação, cultura visual, fotografia e percepção estética é justamente a necessidade que há de costurar-se em torno dessas questões toda uma produção gramatical das visualidades para que a gente consiga lidar de forma mais clara e mais crítica com o excesso das imagens que produz, em certa medida, uma relação de saber e uma relação de poder. São essas questões que circundam em torno do tema cultura visual, estética perceptiva e fotografia que eu gostaria de discutir com vocês. Obrigado mais uma vez pela possibilidade de estar aqui partilhando um pouco dessa experiência que temos com vocês. Um abraço.